Olá, tudo bem? O meu último vídeo de Age of History 2 deu muito certo, então eu decidi olhar as sugestões que vocês mandaram pelos comentários, que não são muitas, até porque olha o tamanho do meu canal. Hoje eu vou apenas cumprir uma delas, que é conquistar o Congo belga com a Bélgica. Esse eu tive que dar uma pesquisada para poder saber o que é, mas é a República Democrática do Congo, e eu espero que eu esteja certo. Eu peguei essa sugestão porque não é tão difícil quanto a outra sugestão e reconquistar o Império Mongol, mas é também uma bem difícil, principalmente por causa do tamanho da Bélgica e o tamanho da República Democrática do Congo, mas tamanho às vezes não é documento. E sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Como de costume de qualquer pessoa que joga esse jogo, a primeira coisa que você tem que fazer é computar os seus pontos de tecnologia. Eu procurei investir mais em manutenção das forças armadas, porque, por motivos óbvios, né? Sem enrolar muito, eu já fui pra cima de Luxemburgo, porque preciso de um pouco mais de território para ter muitos soldados. E foi uma guerra muito rápida, porque Luxemburgo é muito fraco, então eu ganhei na hora. Depois disso eu melhorei as relações com a Alemanha e com a França, porque eu não quero nenhum atacando agora. Então eu peguei os soldados que sobraram da guerra de Luxemburgo e procurei algum país na África que eu atacasse primeiro, porque eu precisaria de algum território na África para poder atacar a República Democrática do Congo. Então eu decidi atacar a Guiné Equatorial, porque é um país pequeno e é muito fácil de conseguir anexar. E depois dos soldados chegarem e eu ficar negativado, eu salvei, declarei guerra e como esperado eu ganhei, porque Guiné Equatorial é bem fraca também. Então eu comecei a criar umas fortificações nas províncias que eu conquistei da Guiné Equatorial, porque nesse momento eram as únicas províncias que eu tinha, então eu tinha que fortificar porque eu não queria perder elas. Então eu melhorei as relações com os vizinhos próximos das minhas províncias e que faziam fronteira com as minhas províncias e decidi atacar a República Democrática do Congo. O que foi um erro, porque eu subestimei a República Democrática do Congo. Eu tentei forjar uma paz com a única província que eu tinha conseguido ter o controle, mas a República Democrática do Congo recusou, pegou aquela província e eu ainda estava em guerra, mesmo que ninguém estaria fazendo fronteira um com o outro e aí não teria como ter um combate entre fronteiras. Porém, nem eu, nem o Congo belga conseguiriam avançar um no outro, porque quando um chegasse no território do outro, teria muitas tropas e o outro não teria tropas suficientes para poder avançar. Eu tentei uma paz de novo, mas a República Democrática do Congo recusou de novo, mesmo oferecendo nenhuma província. Então eu comecei a passar alguns turnos para ver se o Congo belga oferecia paz. E enquanto ela não aceitava a paz, eu fiquei na defesa, colocando tropas no meu território. E como você pode ver, a República Democrática do Congo deu algumas atacadas, mas nunca conseguiu avançar. Então eu tive a ideia mais estúpida que eu poderia ter: atacar a Holanda. Eu ataquei a Holanda porque eu estava querendo desesperadamente mais soldados para poder atacar a República Democrática do Congo. E eu achei que conquistar mais território seria a solução. Mas lutar contra a Holanda obviamente é uma má ideia, principalmente porque eu já estou em guerra com alguém. Então eu obviamente perdi a guerra e voltei no save para tentar outra coisa. Então ao invés de atacar a Holanda, eu melhorei a relação com ela. Eu iria mandar alguns soldados para poder voltar lá e atacar a República Democrática do Congo, mas ela me ofereceu paz. Então a guerra acabou. Porém eu ainda tinha um número gigante de soldados e estaria ficando bem mais negativado do que antes. Então eu salvei o jogo e decidi atacar o Gabão. E foi uma batalha extremamente fácil, já que infelizmente o Gabão é um país pobre e não tem muitos soldados para poder se defender. Então eu consegui ganhar muito fácil. Eu praticamente não perdi soldados nessas batalhas, porém, por algum motivo o jogo não me deu estrelas o suficiente para poder anexar todo o Gabão. Então eu só anexei grande parte dele. E depois eu comecei a dispersar os soldados, porque senão eu continuaria ficando negativado e nada ia se resolver. Então eu comecei a passar vários turnos para poder conseguir assimilar as províncias, porque senão elas vão se revoltar contra mim. E eu comecei a me preparar para a guerra contra o Congo belga de novo. Então eu comecei a recrutar bem mais soldados para poder tancar a República Democrática do Congo. Mas eu parei para pensar um pouco e decidi atacar o outro Congo que estava do lado, que é a República do Congo. Foi uma guerra um pouco mais difícil do que a guerra contra o Gabão, mas foi muito fácil, eu ganhei. E obviamente eu ganhei porque eu tinha muitos soldados, porque eu estava planejando atacar a República Democrática do Congo primeiro. E eu comecei a dispersar os soldados para poder recuperar a minha economia, que estava negativada de novo.
Então eu assimilei as províncias e comecei a pensar no que eu poderia fazer para atacar a República Democrática do Congo. Já que eu parei para pensar um pouco, e se eu tentasse de novo atacar a República Democrática do Congo, eu iria perder. Então eu tive uma ideia. Eu iria formar uma união entre a Bélgica e a República Democrática do Congo, e aí eu já conseguiria ganhar esse desafio, porque os dois países iriam virar um país só e aí já ganharia o desafio. E depois de um tempão dando presente e melhorando as relações, eu consegui fazer uma aliança. E agora era só esperar para ver se ela fazia uma união com a Bélgica. Eu passei um tempão tentando fazer uma união com essa droga de Congo belga e nunca aceitava uma união. Até que uma coisa interessante aconteceu. O Congo belga me pediu para poder declarar guerra contra a Tanzânia. E o Congo belga é um país grande. E existe uma estratégia de que quando você é aliado de um país grande e manda ele atacar outro país grande, ele vai estar muito ocupado atacando outro país. E aí você pode invadir ele tranquilamente, porque não vai ter quase nenhum soldado para te parar. Mas como você pode ver nesse momento aí, a Alemanha anexou os Países Baixos e eu fiquei intimidado e melhorei as relações com a Alemanha e a França, porque eu não quero morrer. E depois dos soldados estarem em posições, eu salvei o jogo, declarei guerra e fui com tudo, já que eu descobri que não tinha nenhum soldado praticamente para me parar. E depois de uma batalha bem fácil contra o Congo belga, eu tentei atacar a Tanzânia, porque a Tanzânia pegou um pouco dos territórios do Congo belga, mas ela estava bem mais armada porque já estava em guerra com ele. Então quando eu fui tentar anexar tudo, o jogo não me deu estrelinhas de novo para poder anexar tudo com o belga. Mas pelo menos agora eu tinha pego quase todo o território. Mas antes de declarar guerra contra o Congo belga, eu tinha que esperar uma trégua e também acabar com essa guerra com a Tanzânia. Porém essa guerra ainda era entre eu e o Congo belga contra a Tanzânia, e o Congo belga não aceitava a paz. E enquanto não aceitava a paz, eu só fiquei segurando o avanço da Tanzânia. E depois de um bom tempo segurando o avanço, o Congo belga finalmente aceitou paz. E eu ainda consegui uma das províncias da Tanzânia. E enquanto a trégua entre eu e o Congo belga não acabava, eu só assimilava as províncias que eu tinha anexado. E quando a trégua finalmente acabou, eu declarei guerra. Agora foi uma batalha mais difícil, já que agora ele não estava em guerra contra ninguém, só contra mim. Mas ele não conseguiu avançar muito e eu consegui anexar ele. E isso completa o desafio. Eu até queria recuperar os territórios do Gabão e da República do Congo, porque eu me senti mal em matar eles, mas não tem como, né? Então o desafio completo. E esse é o fim do vídeo. Esse vídeo não deu tanto trabalho para fazer que nem o outro, mas foi um vídeo bem divertido de fazer. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar uma coisa. Eu meio que perdi o arquivo do vídeo de Countryballs que eu tava fazendo. Mas eu acho que não tem problema, porque eu acho que eu não deixei ninguém no hype por causa disso. Eu também vou fazer alguns collabs com o meu irmão, mas eu não vou falar muita coisa sobre isso. Então era tudo isso que eu queria falar. Adeus.